Quais são os desafios da obra da igreja para a evangelização no Brasil? Quais são os desafios? Primeiro, fazer discípulos. Nenhum trabalho é tão importante e urgente do que fazer discípulos. Fazer também evangelizadores. A igreja deve salvar a sua cidade. Queremos salvar a nação, mas começa onde? Na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado e também na minha nação. Aqui começa, nos nossos lares, meus irmãos. E também precisamos levar a igreja a ser consistente e eficaz na sua atuação missionária. E não estarmos apenas acomodados, já sustentamos missões, sustentamos missionários, para que possamos investir mais em missões, nos projetos que a igreja já apoia e outros que possam vir para agregar esta missão do Senhor Jesus Cristo, a missão local, a missão regional, a missão nacional e missões mundiais por meio de sua igreja. A Bíblia diz para nós, em João 20, versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João 20, versículo 21. Orando e evangelizando. A oração é importante, mas vamos colocar esta oração em ação. A igreja precisa de uma expressão de piedade, de clamor, de dependência de Deus, que ora constantemente pela salvação de almas, ora constantemente como a igreja orava por Pedro, enquanto ele estava onde? Na prisão. Orar sem cessar tem sido esquecida este princípio bíblico em nossos dias. Precisamos de recursos para chegar ao campo, precisamos de obreiros, e Jesus disse, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara. Precisamos de oração, irmãos, pelos missionários. Por isso eu disse, pegue o seu cartão de oração e ore pelos missionários. Faça sua lista de oração. A obra missionária também, orando e evangelizando, precisa de uma evidência de compaixão. Deve estar evidente, notável na vida da igreja, a compaixão pelos pecadores. Sempre nós ouvimos, pastor, na prisão eles merecem, nós também não merecíamos. Por isso nós somos salvos pela graça de Cristo. É um presente de Deus para nós. Lembra que Jesus olhou para aquela senhora em Lucas 7,13, vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão e disse-lhe, mulher, não chores. Amém, irmãos? Não chores, porque há esperança em Cristo. Eu digo para os irmãos, há milhares de mães chorando por causa de seus filhos. Geralmente a esposa abandona, os irmãos abandonam, os tios, parentes, mas a mãe é aquela que está ali na porta do presídio para lutar pelo seu filho. Para mim, ao ver essas mães, Deus mostra para mim que não devemos desistir do pecador. Amém, irmãos? Nunca desistir, porque foi Jesus que pagou o preço de sangue. Que a igreja seja uma igreja compassiva e também considerando salvar a nossa nação, orando e evangelizando, a urgência da missão, amém? É urgente, é para agora. Se os irmãos já trabalharam na agricultura, aquele agricultor preparou o seu milho, preparou o seu tomate, preparou ali o seu alface, e de repente vem a chuva, ele grita para os seus trabalhadores, colheita urgente, porque senão a chuva vai destruir tudo a sua plantação. E assim eu digo para os irmãos, comparando a obra missionária, é urgente. Jesus disse que a colheita está preparada. Mande os obreiros para a colheita, irmãos. A colheita das almas. Ao irmos ao campo, aquelas almas, o pastor Zé Enio, evangelista de nossa igreja em Altinópolis, ele sempre dizia, irmãos, a alma o pecador está madurinho para receber Jesus, só basta a igreja chegar até Ele. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando não se pode trabalhar. Meus irmãos, é urgente, o mundo está em trevas, precisamos ir à colheita das almas. A igreja foi estabelecida nessa cidade para a colheita, para o campo, para as almas, para proclamar o Evangelho, e ganhar almas é a sua prioridade máxima. Não temos outra alternativa a não ser cumprir a missão de Jesus Cristo. A missão da igreja é evangelizar, que possamos retornar ao tempo
da igreja primitiva, amém? A mesma alegria, a mesma união para chegarmos até o campo e colhermos estas almas. Atos 4:31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar onde que estávamos reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém, irmãos? Não importa o campo, se é nas favelas, se é nos bairros. Fiquei muito feliz com o ministério dos irmãos, com os moradores de rua, ministério excepcional. Os irmãos que vão até o hospital, os irmãos estão indo ao campo, em todas as áreas dos campos. Os irmãos têm ido nas prisões, sustentando missionários, em outros países também sustentando missões. É isso, irmãos, uma igreja consagrada, amém? Consagrada ao serviço do Senhor. Ganhar almas para Cristo é a tarefa da igreja, mas também fazer discípulos. Não somente os evangelistas, sou evangelista, sou pastor, mas não apenas o pastor, todos devem anunciar o evangelho, amém? Todos devem levantar do seu lugar e ir em busca das almas que estão condenados eternamente. Uma igreja consagrada é uma igreja que é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Um plano de consagração, de vida, para que a igreja se torne mais eficaz. Confessando e discipulando uma igreja consciente. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Amém, irmãos? Precisamos de 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo, cheios de sabedoria. Precisamos de homens, precisamos de irmãs, servas de Deus, de boa reputação, consagradas a Deus, consciente desta urgência desta obra, porque eu disse, missões se aplica a missões locais, amém? Missões regionais, estaduais, nacionais e mundiais. Às vezes nós estamos apaixonados demais com as missões mundiais, mas nós não estamos envolvidos na missão local. Alguma coisa está errada, irmãos. A igreja, ela envolve missões simultaneamente, tanto quanto nos confins da terra, até mesmo na sua Jerusalém. Meus irmãos, os apóstolos, sim, precisavam dedicar-se à oração nesse versículo que nós lemos. O que tudo nos indica que uma igreja consciente, ela não funciona sozinho, não tem uma pessoa sozinho, porque quando nós tentamos fazer tudo sozinho, vem o desânimo, vem a pressão, vem também o esgotamento, e por isso nós precisamos de toda a igreja envolvida em missões, fazendo missões, respirando missões, totalmente, inteiramente, amém, irmãos? Toda a igreja envolvida. Aprendemos que todo cristão, crente em Jesus, salvo, tem influência na sociedade e deve refletir a imagem de Cristo. Ser como Cristo significa investir em pessoas, aos discriminados, aos injustiçados, abandonados, aos sociáveis ou não. Que Deus nos ajude a ter essa consciência, esse mesmo amor que Cristo nos amou, a perdoar como Cristo nos perdoou e realizar missões como Jesus realizou. Uma igreja também abençoada. A Bíblia diz para nós em Atos 4:33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o quê? Abundante graça. Não, calma aí, só no apóstolo Pedro? Não, vamos reservar o apóstolo Paulo, era mais intelectual? Não, a palavra aqui, irmãos, a última parte, em todos eles, por isso a unidade da igreja, todos eles havia abundante graça. A maior bênção da vida da igreja é depender de Deus, confiar em Deus, mas também é ter a graça de Deus abundantemente na sua vida. A mão do Senhor conduzia a igreja primitiva, uma igreja que era abençoada, a obra missionária foi abençoada. Em 30 anos de igreja, eles alcançaram o mundo com o Evangelho de Cristo. A igreja que recebe a bênção de Deus deve abençoar outros com o Evangelho de Cristo. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário, disse David Livingstone. A Bíblia diz para nós em Atos 13, versículo 2,
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O que acontece aqui nesta igreja, em Antioquia, que eles tinham a sensibilidade, uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo fala com a igreja por meio da palavra. O Espírito Santo instrui a igreja como evangelizar, como se organizar, como planejar, como ter uma estratégia de alcançar vidas, discipular pessoas e assim por diante. Um desafio, a igreja precisa estar unida, amém, irmãos? Então venho para encorajar os irmãos que esta igreja, direcionada por Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a palavra de Deus, pode alcançar muitas vidas para o seu reino. Uma igreja evangelizadora, que evangeliza, que faz missões, que faz algo acontecer, porque a igreja ela deve ser dinâmica. No início da igreja primitiva, essa igreja dinâmica significa que estava em atividade, ou evangelizando, ou orando, uns estavam sendo presos, algo sempre acontecendo. Porque se nós limitarmos a nossa vida espiritual apenas aos cultos dominicais, quarta-feira, se você é um crente fiel, amém. Mas irmãos, a obra da igreja ela vai diariamente, é segunda-feira, quando você acorda no seu trabalho ali, quando você vai para a labuta do dia a dia, é na terça-feira, é na quarta, todos os dias a obra da igreja ela é feita diariamente. Atos capítulo 11, versículo 26, e pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, verdadeiros seguidores de Cristo. O que acontece aqui nesta igreja em Antioquia, que eles são enviados para fazer uma obra específica de missões. Essa igreja chamou a atenção do mundo pelas grandes maravilhas, mas muito mais pela obediência ao Evangelho de Cristo. Eu digo para os irmãos, se uma igreja é evangelizadora no seu local, ela vai se tornar uma igreja cooperadora. Em Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Mas como eu vou a todo mundo pregar o Evangelho sem dinheiro? A obra missionária é feita com investimento, amém? Significa que eu estou permitindo que Deus use a minha vida para que eu possa investir nos tesouros celestiais. Uma igreja missionária, amém, irmãos? Uma igreja deve fazer missões como a igreja em Filipe, aos filipenses. Essa igreja teve a compreensão e respeito à humanidade que estava sem esperança e sem Deus. Temos certeza que se não fôssemos alcançados pelo Evangelho, nós estaríamos na mesma situação, ou até mesmo pior do que o mundo pagão. Mas o Evangelho nos alcançou, nós conhecemos o Evangelho, entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, é a maior bênção. Precisamos fazer missões porque o homem está perdido sem Cristo. E estará perdido para toda a eternidade se ele morrer nesta condição. Somente a salvação em Cristo pode mudar a realidade da nossa nação e dos pecadores. A salvação genuína, ela livra da condenação eterna. Ela livra o pecador de cometer outros crimes. Mas como vamos fazer a diferença? Pregando o Evangelho de Cristo. Ah, pastor, nós não vamos conseguir salvar todo mundo. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quando o Evangelho é pregado, irmãos, vidas são alcançadas. A conversão e os resultados, o Espírito Santo vai trabalhar no coração, aí em cada região, em cada situação, funciona de uma forma diferente. Mas o fato é que nós estamos cumprindo essa missão. Nós não estamos aqui brigando por uma reforma na educação, ou alguma coisa nesse sentido, ou política. O que nós estamos pregando nas prisões é o novo nascimento em Cristo, é a nova esperança em Jesus Cristo, é a nova vida em Jesus Cristo. É para isso que nós pregamos o Evangelho. Meus irmãos, vamos para a colheita, porque o campo está preparado para a sua colheita. Quando Deus vai nos chamar para a glória, não sabemos, mas que hoje façamos a obra que é urgente. Nesses 30 anos do livro de Atos, há registros reais de que eles alcançaram o mundo com o Evangelho de Cristo. Atos 17, versículo 6. Estes que têm alvoroçado o mundo
chegaram também aqui, chegaram até aqui essa cidade, e você foi alcançado com o Evangelho. Que possamos viver missões, fazer missões para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, nós oramos no precioso nome de Jesus. Como podemos salvar a nossa nação? Uma nação carente do Evangelho de Cristo. Por mais que pensemos que muitas vidas já foram alcançadas, há milhões ainda que não foram alcançados. E dentre esses milhões, pode ser aquele um que é o meu vizinho, que é o meu parente, que é meu amigo, que se morrer sem Cristo passará a eternidade no lago de fogo. Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações, trazer de volta em nossos corações esse peso, essa compaixão pelas almas, que será um distanciamento para toda a eternidade sem Cristo e sem Deus. Pai, que possamos ir em busca destas almas, como o Senhor nos mandou, ide, e possamos ir ao campo, à colheita, aos campos que estão preparados para a colheita. Que assim seja na vida desta igreja. Essa é a nossa oração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.